Olá, alunos, tudo bem? Vamos ver nesse conjunto de 3 vídeos um exemplo completo para a montagem de um fluxo de caixa para o orçamento de capital. No vídeo 1 vamos ver a determinação do investimento inicial, no vídeo 2 as entradas operacionais incrementais e no vídeo 3, na parte 3, o fluxo da caixa terminal e todos os fluxos montados num diagrama de fluxo de caixa. Tá? Então, a ideia desse conjunto de 3 vídeos é exatamente resolver um problema completo. À medida que ele é muito longo, nós resolvemos dividir exatamente em 3 vídeos para auxiliar vocês aí nos exercícios que vocês estão resolvendo em sala de aula. Tá? Que nós já resolvemos em sala de aula. Né? Resolvemos já alguns exercícios completos, já estudos de caso completo. Isso daqui serve como uma ferramenta de apoio para vocês na hora de tirarem dúvidas em relação à resolução dos exercícios que vocês têm aí no livro de referência da gente. A metodologia utilizada é exatamente a metodologia do nosso livro-texto, que é o livro do Gitman, Fundamentos de Administração Financeira. Tá? Então a gente vai se basear todo esse estudo de caso montado aqui exatamente na metodologia do Gitman. A ideia então é a gente levantar todas as informações a partir do exemplo e montar os 3 fluxos de caixa relevantes de uma situação de substituição de ativo, no caso aqui de um equipamento. A gente vai levantar o investimento inicial, as entradas operacionais de caixa incrementais associadas à substituição e o fluxo de caixa terminal. Então, no final da terceira parte, a gente deve ter todos esses dados aqui montados. Vamos ver aqui o exemplo. Fluxo de caixa para o orçamento de capital de uma substituição de um equipamento. É um exercício, é um estudo de caso. A gente tem então uma situação de substituição de equipamento. A gente tem o equipamento atual e o equipamento novo. Temos as informações do equipamento atual e do novo. O equipamento atual foi comprado há 2 anos por 70 mil. Ele está sendo depreciado pelo método MAX de 5 anos, que é o método utilizado no nosso livro, que a gente vai ver como ele é montado. Tem vida útil de mais 5 anos, então ele já foi comprado, já tem 2 anos de vida de uso e tem mais 5, ele pode ainda ser usado por mais 5 anos. Pode ser vendida a máquina atual por 40 mil antes de imposto de renda hoje. Hoje ele pode ser vendido por 40 mil. Ao final de 5 anos ela terá valor de mercado nulo, ou seja, sucata, não vai ter valor nenhum. O equipamento novo custa 90 mil e exige 6 mil de instalação. Ele vai precisar, se a gente trocar o equipamento atual pelo novo, a gente vai precisar de aumentar o nosso capital de giro líquido em 15 mil. Ou seja, eu vou ter um investimento além do investimento do equipamento. Um investimento de 15 mil para um aumento de capital de giro. Tem vida útil de 5 anos. Está sendo depreciada também pelo mesmo método de 5 anos. Após 5 anos ela poderá ser vendida por 25 mil. A empresa está sujeita a imposto de renda de 40%. E aí a gente tem as expectativas de receita e despesas, seguindo o modelo aí do Gitman, para o equipamento novo e o existente. O equipamento novo vai gerar receitas de 150 mil por ano ao longo dos próximos 5 anos e despesas de 106 mil por ano ao longo dos próximos 5 anos. Se eu continuar com o equipamento existente, a gente vai ter essas receitas 130, 120, 110, 100, 90 e essas despesas 103, 95, 87, 79, 71. A gente está usando aqui receitas e despesas para seguir exatamente o mesmo metodologia do Gitman, tá? Mas aqui também, logicamente, numa visão de custeio, a gente vai ter que também custos, tá certo? Mas é para seguir exatamente a risca como está no nosso livro texto, a gente está seguindo essa mesma nomenclatura de receitas e despesas. Então a ideia agora é exatamente iniciar a resolução dessa primeira parte, que é a determinação do investimento inicial.
Mas para isso a gente precisa primeiro montar as tabelas de depreciação, tanto do equipamento novo como do existente. Vamos então montar as duas tabelas. Primeiro, a depreciação do equipamento atual. O equipamento atual foi comprado há 2 anos por 70 mil. Tá? Então a gente vai usar essas taxas para encontrar a depreciação, que nada mais é do que o lançamento no sistema de custeio desse valor investido no equipamento. Então esse valor investido no equipamento vai ser lançado ao longo de 6 anos, é máquina de 5 anos, mas ele, por esse método ele considera 6 anos, porque ele considera na metade do ano. Então pode notar que ainda tem um resquício de depreciação no 6º ano. As taxas são 20, 32, 19, 12, 12 e 5. Somando esses percentuais a gente tem 100%. Logicamente eu tenho que lançar isso tudo, todo o valor investido no equipamento ao longo do número de anos que ele vai ser utilizado no sistema de custeio. Então para o primeiro ano a gente tem 20% de 70 mil, que dá 14 mil. Para o segundo ano, 32% de 70 mil, que dá 22.400, 19% de 70 mil, 13.300, 12%, 8.400, 8.400 e 5%, 3.500. Se eu somar toda essa depreciação aqui, a gente vai ter exatamente o valor do equipamento. Então, a gente investiu 70 mil e vamos lançar ao longo desses 6 anos essas depreciações. Esse método é um método de depreciação acelerado, que você tem um lançamento maior, mais de 50% nos 2 primeiros anos e 48% ao longo dos 4 anos seguintes. Qual o valor contábil do equipamento no final do primeiro ano? Então, no primeiro ano vai ser lançado 14 mil na contabilidade de custos, 70 mil menos 14, 56. Ao final do segundo ano ele vai estar valendo quanto? Na contabilidade, 56 menos 22.400, 33.600, menos 13.300, 20.300, menos 8.400, 11.900, menos 8.400 novamente, 13.500, menos 3.500, zero. Ao final do período que eu vou lançar toda a depreciação, logicamente, o valor contábil do equipamento tem que ser zero. Note que essas duas primeiras depreciações já foram lançadas, 14.000 e 22.400, porque é dito no estudo de caso que esse equipamento já tem 2 anos de uso. Então esses 2 lançamentos já ocorreram. O primeiro ano de projeto é exatamente o 3º ano de uso da máquina. Ela está valendo hoje quanto? 33.600. A gente vai precisar dessa informação lá no investimento inicial. O equipamento novo, ele custa 90 mil, mais 6 de instalação, 96 mil. Vamos fazer o mesmo procedimento, 20% de 96, 32%, 19%, 12%, 12% e 5%. Somando toda essa depreciação, 5% sempre em cima do valor comprado mais a instalação do equipamento novo. Somando a gente vai ter 96 mil. Vale 96 mil hoje, valeria se eu comprasse esse equipamento hoje, 96. No primeiro ano, 19.200 de depreciação, 96 menos 19.200, 76.800, menos 30.720, 46.080 e assim sucessivamente. Menos esse, dá esse, menos esse, dá 16.320, menos 11.520, 4.800, menos 4.800, zero. Bateu também, zerado a depreciação, o valor contábil no último ano. Agora que a gente montou a tabela de depreciação tanto do equipamento atual quanto novo, pelo método que a gente está utilizando, vamos então calcular o investimento inicial, seguindo também aí a metodologia do Guidman. Ele é o custo instalado do ativo novo, menos recebimento após IR da venda do antigo, mais ou menos variação capital de giro, vai dar o investimento inicial. Custo instalado do ativo novo é custo do ativo, que é 90, mais instalação, que é 96 mil. Recebimento após IR com a venda do ativo antigo. É dito lá no problema, lá no início, que eu posso vender esse equipamento hoje, o antigo, por 40 mil.
Então vai ter imposto de renda ou não? O imposto de renda incide sobre o resultado tributável positivo. Se for tiver resultado tributável positivo, vou aplicar imposto de renda, vou pagar imposto de renda. Se for negativo, eu vou dar um crédito de imposto. Se for zero, eu não vou ter imposto de renda nenhum. A gente pode vender por 40 mil. Quanto é o valor contábil da máquina antiga, do ativo antigo, hoje? Quanto é? Voltando para a tabela de depreciação, o ativo antigo já tem 2 anos de uso, então essas duas depreciações já foram lançadas. Ele vale hoje quanto? 33.600, que é exatamente o valor contábil do ativo antigo. Vamos levar esse 33.600 lá para a nossa planilha de cálculo do investimento inicial. 33.600. Teve resultado positivo ou negativo se a gente vendesse 40 mil menos 33.600, que é o que está valendo na contabilidade? Sim, positivo, um resultado tributável de 6.400. A alíquota de imposto de renda é 40%. 40% de 6.400, 2.560, que é o imposto a pagar. 40 mil menos 2.560, eu vou ter um resultado de 37.440 da venda do ativo antigo. Então, custo do novo menos esse resultado aqui, mais ou menos variação capital de giro líquido. É dito lá no início do problema que se eu comprar a máquina nova, eu vou ter um investimento em capital de giro líquido de quanto? 15 mil. Então, 96 menos 37.440 mais, no caso é mais 15 mil, a gente vai ter um investimento inicial de 73.560, que é exatamente o nosso objetivo nesse primeiro vídeo. Então a gente vai ter exatamente esse resultado. No próximo vídeo a gente vai entrar e calcular essas entradas de caixa operacionais incrementais. Até breve, bons estudos.